Depois parece que veio tudo junto. Sabe quando você abre a caixa de e-mail que vem 80? Foi tipo isso. Então, aí veio tudo junto assim de, nossa, quem que eu sou? O que eu sou daqui pra frente? Cadê a Thalita, né? Porque eu fiquei ali 3 meses de mãe de UTI, então esqueci quem eu era, como era o meu nome. Eu era mãe do Dudu. Ciclos que giram, eu vou aceitar. Deixa o vento me transformar. Naturalizar, me deixar fluir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriele Xavier, a gente tá aqui com mais um episódio, dessa vez uma pessoa que vocês já conhecem, já veio aqui no Naturalizar, versão antiga, e tá vindo de novo, agora nessa versão mais reformada do Naturalizar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira também, porque não tem como não falar de carreira com ela, mas todo o processo que ela teve pra chegar nessa carreira também, inclusive com a prematuridade. Eu trouxe hoje a Thalita Tofanelli. Tudo bem, Thali? Tudo bem, um prazer estar aqui no novo Naturalizar, versão 2.0. Eu brinco com alguns clientes, eu falo assim, depois de um tempo, ou a gente precisa se reformar para virar relíquia, ou a gente vira ferro velho. Então, isso é verdade. O Naturalizar está uma relíquia. Ah, obrigada. Parabéns, viu? Pela nova versão, pelos novos quadros, estou adorando tudo. Obrigada, Thali. Você já veio aqui, você já se apresentou, inclusive eu fiz aquela pergunta, quem é a Thalita? Eu vi na minha versão rosa e hoje eu vi na minha versão verde. Eu amo essas convidadas que vêm na palheta. É um cuidado. Na palheta e na estampa, exato, né? Hoje eu vi na palheta e na estampa. Eu já fiz aquela pergunta de quem é a Thalita Tofanelli. Ai, que medo dessa pergunta. Ela não vai fazer hoje de novo, gente. Não, hoje eu não vou fazer. Mas tem uma outra pergunta que eu quero fazer. Quando você se tornou mãe, qual foi o seu primeiro medo? Nossa, acho que era mais fácil a outra. Podemos voltar pra essa. Gabi, eu acho, não sei se você concorda comigo, mas talvez mães pensem dessa forma, que a gente se divide entre antes e depois da maternidade. Então, a pergunta, quem é a Thalita Tofanelli depois da maternidade? Talvez seja... Eu vou falar uma coisa, eu não sou uma pessoa de medos, mas eu senti uma coisa de uma responsabilidade muito grande, porque eu acho que quando nasce um filho, você entra num período de pensar que tudo que você está fazendo, você não é a única pessoa que vai ser impactada por aquilo. Né? Então, eu senti muito, não medo, mas uma responsabilidade, como eu sinto até hoje, né? Porque a gente nunca mais para e só tem começo, não tem fim, mas aquela responsabilidade de tudo que eu fizer daqui em diante, o impacto é meu, mas eu estou impactando uma outra vida que não tem culpa do que eu estiver fazendo. Então, eu acho, e hoje eu até estava falando com uma cliente que também é mãe, que se tornou mãe há pouco tempo, eu falei, eu acho que mulheres ficam muito mais espertas depois que viram mães, sim. Né? Acho que nasce o filho, nasce uma esperteza extra, né, na gente, porque a gente para de pensar bobeira, para de considerar coisas que não têm importância e o foco muda para algo muito mais importante. Verdade, olha, a resposta foi... profunda, tão né? coesa quanto do quem é a Thalita Tofanelli. Aquela foi uma resposta de medo.
Thali, você passou pela prematuridade. Só que antes da gente falar da prematuridade em si, você estava no mercado de trabalho. Estava. Você estava trabalhando. Uhum. Você passou pela prematuridade e você teve o seu resguardo tranquilo ou não? Como que foi essa prematuridade? Tranquilo não é um negócio muito normal pra minha vida. Então, eu estava trabalhando. Na verdade, assim, eu brinco que até o dia em que o meu filho nasceu, eu achava que eu cuidava, eu tava no controle da vida. Dali em diante, eu vi que o meu controle era 0. Porque eu fui muito planejada, assim, eu vou casar, eu vou cuidar da minha carreira, eu vou fazer isso, fazer aquilo, viajar bastante, não sei o quê. E aí eu vou ser mãe. Então, foi uma maternidade muito programada, muito planejada. Nós estávamos ali no controle, como se fosse só apertar um botão, ficou grávida. Pronto. Exato. Podia ser fácil assim. Podia, né? Até então, acho que com a IA deve ser, né? Deve ter algum IA aí que já faz, né? Alexa, agora quero ficar grávida. Alexa, gere filho. Alexa, filho. Toca uma música aí, o próximo filho. Daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Talvez. Mas na minha época, né, lá atrás. Então, assim, foi tudo muito planejado, muito organizado. Por isso que eu achava que eu tava no controle de tudo. Acho que Deus falou assim, deixa ela pensar que tá no controle, né? Depois eu mostro a real. Eu conto, vocês contam. Exato, é tipo isso. E então, quando eu tinha 5 anos de casada, tava super bem no trabalho, tava numa empresa que eu gostava muito, tinha sido promovida há pouco tempo, tínhamos comprado uma casa nova, então tava na hora certa, agora é a hora certa de ter filho. E aí eu engravidei, e a minha gravidez foi tranquila até o 6º mês, e em uma semana tudo ruiu. Sabe aquele controle? Já era. Deus não falou assim, eu vou baixando o volume aos poucos. Ele fez... Deixa eu puxar aqui rapidinho pra ver como que é. Deixa eu puxar na tomada, né? Não vai se ligando aos poucos, ele puxa na tomada, exato. Então, quando eu sou hipertensa, mas estava lá, medicada, controlada, tudo. Em uma semana, minha pressão nunca mais voltou pro lugar. E o Edu teve que nascer com 6 meses de gestação, 28 semanas, 800 gramas, 30 centímetros. Meu então, Deus, uma régua. Uma régua, exato. Eu brincava com ele quando ele era pequeno, falava, filho, você quando nasceu era um rato. Aí um dia ele falou assim, mãe, quando que eu fiquei menino? Eu parei a brincadeira. Ótimo, tadinho. Eu parei de brincar com isso. E, bom, dali em diante eu acho que eu percebi que o meu controle era 0, mas a minha responsabilidade era muita. Era gigante. Então, até hoje eu penso muito que a maternidade, ela traz pra gente não uma carga, eu tendo a olhar a maternidade de uma forma feliz, sabe? Não como uma carga, um medo, uma culpa. Eu não gosto daquela frase, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Eu não tenho culpa de nada, honestamente. Pelo contrário, eu sou uma mãe feliz. E eu acho que a maternidade, ela nos traz lições, nos traz algumas experiências que nada mais traria. Você falou uma coisa bem importante, que você gosta de ver a maternidade do modo feliz. A gente sabe que não é fácil. Não é. Não. Querendo ou não, você falou que existe... Eu estou vendendo facilidades. Não. Você falou que existia uma Thalita antes, né? Existe uma mulher antes, uma mulher depois. Total. Por você ter tudo planejado, tudo bonitinho, né? Você acha que é mais fácil olhar por esse lado da maternidade feliz? Eu não sei como que é o outro lado, né? Sem organizar. Mas eu acho que sim, Gabi, porque eu penso que, puxa, já foi difícil. Tendo tudo tão bonitinho, sim. Eu acho que se eu não tivesse feito escolhas, talvez tivesse sido bem mais difícil. Entendi. Né? Então, quando eu tava ali naquela UTI, eu pensava muitas vezes, ainda bem que eu escolhi a hora certa, ainda bem que eu estou bem na minha vida, porque eu tava num momento muito equilibrada emocionalmente, fisicamente, no trabalho. Então, acho que tudo isso me ajudou, porque o outro lado desequilibrou muito.
né? Então, Sim. passar 3 meses dentro de uma UTI... Bom, não preciso falar isso para você. Não é fácil passar 3 meses não. Você sabe mais que eu. Mas, assim, você esquece de todo o resto da sua vida vira aquilo, né? Então, acho que ter tudo organizado do outro lado me ajudou bastante a manter o equilíbrio. Eu não sei como foi com você, mas eu vi vários casos dentro da UTI que crianças que passaram por esse processo de a mãe teve a pressão muito elevada. Normalmente, a criança vai direto pra UTI, a mãe vai direto pra UTI e ela não consegue ver o filho. Aconteceu isso com você? Não, eu fui pra UTI antes, depois eu não fui mais. Engraçado que o médico falou pra mim uma coisa que foi justamente o que aconteceu. Ele falou assim, ó, na hora que tirar a placenta, o teu problema se resolve. E foi o que aconteceu. Porque na hora que acabou o parto, a minha pressão normalizou. Nossa! Então eu não precisei de UTI depois, eu precisei de UTI antes. E no caso dele, assim, qual era o prognóstico, né? O que estavam me dizendo ali? Ó, na hora que ele nascer, ele vai ser entubado e ele vai direto pra UTI. Então você não vai ver o seu filho. E você não viu? Não, e pior que eu vi. Pior não, né? Melhor. Mas o que aconteceu foi, ele contrariou todas as expectativas. Ele nasceu bem, relativamente nasceu chorando. É assim, dizem que é muito raro, difícil, né? Porque com 6 meses de gestação, normalmente o bebê nasce com o pulmão colapado, Uhum. né? Então, Você teve que tomar corticoide? Tomei. Ah. Consegui tomar Dói dois. pra caramba. Putz, você sabe que eu nem lembro, Gabi? Eu lembro. É que também já faz 20 anos, mais de 20 anos. O meu faz 7 meses, mas olha. Eu não me lembro dessa injeção. Eu sei que eu tomei 2. E assim, segundo os médicos, foi o que salvou mesmo o pulmão dele. Sim. E ele nasceu chorando. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, daquele choro. E aí o médico ficou animado com o choro dele, deu uns tabefe nele na bunda. Não se faz mais isso, mas acho que o médico ficou tão animado que pá! Pau. E aí ele, pá! Então ele nasceu e o pulmão abriu ali na hora. Que bom. E aí eles foram, tanto que o Apgar dele foi ótimo. Foi quanto? Foi 8 e 9. Nossa, foi ótimo. Eu brinco com ele até hoje, falando, filho, se você tirasse na escola o que você tirou de Apgar, tá resolvida a vida. Só pra explicar um pouquinho, quem não passou por esse problema, né? É que a gente aprende um monte de termos que... Porque a mãe de UTI, ela já... Você fala assim, ela como é vira uma Apgar? É tanto, pronto. Você aprende a decorar um monte de coisas, né? O Apgar é uma nota que o bebê recebe quando nasce. Então... Normalmente, o que é indicado para um bom nascimento? 8, 9 e 10, se eu não me engano. Acho que vai 10, até 10, né? O seu nasceu com 8, 9, maravilha. Qual que é o problema? Quando nasce igual a minha, que nasceu com 5. 5. A nota da Liz foi 5, porque a Liz nasceu parada. Só que depois porque são sinais vitais no primeiro e no 5º minuto de vida? É isso mesmo. Tá. Acho que é isso ou mesmo. Primeiro, décimo, não vou lembrar coisa assim. Mas eu sei que é a medida dos sinais vitais nesse período, né? E aí, depois das 2 reanimações, a Liz foi pra 8 e 9. Uau, então... E aí foi ótimo. Passou de ano. Mas é isso, o Apgar. Então, assim, o dele, assim, surpreendentemente, porque os médicos não esperavam, né? Não é comum pra esse tipo de prematuridade. Não mesmo. E aí me mostraram ele de longe. Então, pra mim, aquilo foi um termômetro de tá tudo bem. Se me mostraram ele, e aí depois ele foi pra UTI. E, assim, nós tivemos uma sorte que a família do Emerson tem muitos médicos e eles puderam entrar, acompanhar. Então, um dos primos do Emerson com a esposa, que na época era namorado, hoje é esposa, ela é pediatra. Aliás, ela me contou há pouco tempo, eu falei, nossa, não lembrava disso, aqui tanta coisa na cabeça, né? Ela disse que ela escolheu ser pediatra quando ela entrou na UTI e viu meu filho. Hoje ela é pediatra. Que legal! Aliás, hoje ela é professora de pediatria. E ela falou, naquele dia que eu entrei na UTI, que eu vi o Edu, eu ainda não tinha decidido, né? Eu já tinha trabalhado em UTI infantil, mas eu ainda estava na faculdade e tal. Mas naquele dia eu decidi que eu queria fazer pediatria. Nossa. Então, foi forte, né? É muito forte. Porque, querendo ou não, a UTI neonatal, ela, pra mim, é o lugar mais maravilhoso que existe dentro de um hospital. Às vezes acontece uma coisinha ou outra, pelo menos comigo foi assim, as enfermeiras elas sempre tentaram passar o máximo de tranquilidade possível pra mãezinha que tá lá. Eu tive pelo SUS, a Liz.
lá em São Caetano, né? Na hora que eu tive, eles me trataram super bem. Eles me ajudaram muito com a questão do leite, porque a mãe de UTI também normalmente tem muito problema com o leite, porque o filho não vai pro peito, o filho tá entubado. A perda, né? Então, ou tem gente que produz demais, precisa tirar, tem gente que não produz. O meu ficou ali, né, tadinho. Ele não sabe se ia, se não vai. Teve uma hora que ele falou assim, ó... Se fosse apertar, sai, mas se não... Mas tem muito dessa ajuda, né? Da enfermeira não se preocupar só com o bebê que tá ali, mas com a mãe também, né? E, poxa, que legal que ela decidiu a pediatria. Verdade. Agora, sabe que eu ouço muito, porque depois que você é uma mãe de UTI, mães de UTI acho que são um exército, assim, que se reconhecem, né? Se reconhecem. Então, todo lugar que eu vou, às vezes eu tava esses dias no... Por uma coincidência, eu tava, na outra vez que eu vim pra cá, tava no cabeleireiro, tava maquiadora, aí eu comentei, a cabeleireira falou, não, a minha filha também nasceu de 6 meses e tal. E aí uma outra pessoa que tava ali no salão também, não, o meu também. Eu falei, nossa senhora, as mães Meu de UTI, Deus, as mães de tudo aqui. elas são um exército silencioso, né? Elas estão espalhadas pelo mundo. E então eu ouvi muitas histórias, e a tua, né, a mais recente e tal, e eu acho que isso melhorou muito de 20 anos pra cá. Ainda bem. Que bom. Né? Porque há 20 anos, eu não acho que era tudo tão preparado quanto é hoje. Até os profissionais não eram tão preparados. Então, já me contaram, por exemplo, de lá pra cá, puxa, o canguru é um negócio, você pôde fazer o canguru. Eu não pude fazer o canguru. Ai, não tinha. Não tinha na minha época. Então, ainda não era uma coisa, né? O Edu nasceu em 2004. Não é tanto tempo assim, mas a medicina evoluiu demais de lá pra cá, né? Então, banco de leite também é uma coisa que o hospital que eu tive no hospital particular, mas também não tinha. Mas banco de leite é uma coisa que, assim, é lógico que tudo leva custo, mas não é algo tão difícil de fazer. Não, é mais boa vontade, né? É mais boa vontade e não... É muito raro um hospital que tenha. Onde eu tava também não tinha banco de leite. Gente, o leite materno é algo não se substitui por gente, nada. Sei lá, uma poçãozinha mágica pro neném. Até hoje, porque eu lembro que os médicos falavam assim, e olha aqui como, né, a nossa biologia é fantástica. A gente pode até dar outro leite pra ele, mas o seu leite é o ideal pra ele. Porque o leite que uma mãe de prematuro produz é diferente do leite de uma mãe de termo. E eu pensava, meu Deus, como pode, né? O corpo é muito inteligente isso, né? E eu consegui amamentá-lo até os 6 meses de idade. Ai, que legal. E, puxa, assim, até hoje a gente comenta, né, que ele tem uma saúde maravilhosa, de ferro. E isso foi muito importante para a primeira infância, para não ficar tão doente, porque é diferente quando um bebê de termo fica com uma gripe e um bebê prematuro fica com uma gripe. Sim, né? Tudo o prematuro muito diferente. É desse tamanho, qualquer coisa ele evolui para... E ele foi muito saudável nesse período mais crítico. E os médicos atribuíram muito isso à possibilidade de ter tomado leite materno. Que bom isso, que bom, né? Isso foi ótimo. Já que não tem banco de leite, então a mãe tem que estar lá de 3 em 3 horas tirando o leite, né? Eu tirei muito leite. Eu não tinha... Na época também as bombinhas não eram tão boas quanto elas são hoje. Elas não vinham também dos Estados Unidos falando e andando. Era uma bomba horrorosa. Eu não me adaptei à bomba, então eu era na mão. É na mão mesmo, e dói. Olha, eu acostumei tanto que eu também não gostei de usar a bomba. Eu não me acostumei com ela, não funcionava pra mim, mais me machucava do que resolvia. E aí eu sei que hoje tem umas muito modernas e tal, mas... Normalmente o pessoal tá usando bastante da Medela. Eu cheguei a usar, porque eu fiquei na casa de uma amiga, né? E aí, como a filha dela também estava grávida, no mesmo período que eu e tudo mais, já tinha a bomba. Eu usei a bomba de leite dela primeiro que ela. E aí eu chegava lá, a mãe da amiga falava assim, você tem que ordenhar. Primeiro que, inclusive essa palavra ordenha é muito engraçada. É muito, né? Você se sente uma vaca leiteira. Porque meu marido, a Liz nasceu e ele foi ver primeiro, né? E depois, eu só pude ver a Liz, acho que era umas 10 horas da noite. Eu fui muito tarde porque eu não tava conseguindo ficar em pé. Minha pressão ficou muito baixa. E aí, o Lion foi ver 1 hora e depois ele voltou rapidinho. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, aqui tá na hora da ordenha, né? Aí eu falei, tá na hora do quê, Lion? Ele dá ordenha. Eu falei assim, menino,
para de ser doido, vai chamar as mulheres de vaca, assim. Pior que que coisa esse feia. é o Ele termo. não. Ele não viu, chamou ordenha mesmo. Eu falei, meu Deus. E você chega lá e fala, vamos ordenhar, mamãe? Lá no hospital que eu tive, tinha uma salinha escrito sala de ordenho. Parece um monte de E aí vaca leiteira. Você entrava ali pra ordenhar. Esse nome podia mudar, mas tudo bem. Vamos sugerir. Eu acabei de ver aqui que tem uma palavra, a Harvard elege palavras assim no ano, né? Vamos inventar uma palavra nova pra ordenho e vamos Por favor, mandar lá porque, pra olha, eleição. Não é legal você chegar lá e falar, vamos ordenhar. Você já tá num período bem difícil da sua vida, Já. ainda tem que ordenhar. Mas foi uma coisa muito boa também, que eu gostei de ter a oportunidade de ter. A Liz, ela foi pro peito um dia só, por causa da situação dela, né? Mas eu gostava bastante, então a gente ia lá de 3 em 3 horas, ordenhar, tirava o leite pra ela no potinho. Quando o bebê tá entubado, ele tá com a sondinha, normalmente é naso, né? Vai pela sonda. Ou gastro, é mais difícil, né? Mas normalmente é naso. E aí eles deixavam até eu colocar o leitinho na seringa e eu ficava lá passando pra ela, era bem legal. Então, isso foram experiências boas que eu tive. Só que seu neném ficou 3 meses na UTI. Não é pouco tempo. Não, é muito tempo. Bom, Ele passou por muita complicação. então, não. Ele, na verdade, ficou o tempo que ele precisava pra completar os 9 meses. Ah, entendi. E assim, foi um milagre mesmo, porque ele não teve nenhuma infecção, ele não teve nada. Ele não teve nada. Nada. Quando nós tiramos ele, saíram todos os resultados do exame, ele não teve nada. Então, assim, foi o tempo dele ganhar o peso pra sair. Tanto que quando eu engravidei, que eles fazem a data prevista do parto, né? Uhum. A data prevista do parto dele era 25 de novembro. E ele saiu dia 27 de novembro. Nossa! Então, assim, se ele tivesse nascido no dia 25... Ele eu ia sair dia 27 mesmo. Exato. Então, e engraçado, né? Uma coisa curiosa. Os 2 melhores amigos dele nasceram no dia 25 de novembro. Que legal! São 3 amigos. Que inseparáveis. Desde criancinha, exato. Os 2 nasceram, e eu sempre brinco, você só não nasceu no mesmo dia dos seus 2 amigos, porque você escolheu nascer um pouco antes. Você é apressado. Né? Exato. Mas ele saiu no dia 27 de novembro, então se ele tivesse nascido no dia certo, Sim. ele teria saído naquele dia. E aí a gente aprende. Mas ele quis me dar uma Ele falou assim, calma aí, mãe, tá achando que é tudo uma muito lição de controlado? graça. Deixa eu te mostrar que não é assim, não. E Pois até hoje deve ser assim. Não controla nada. E quando ele saiu, nos cuidados de casa, porque assim, eu acho que quando a gente tá na UTI, eu pelo menos fui assim, eu não tinha muito tempo de pensar no que estava acontecendo. Uhum. Era meio que automático, acorda, vai pra UTI, fica lá o dia inteiro, volta pra casa, dorme e faz isso todos os dias. Quando você chegou em casa, teve algum baque de, nossa, agora eu tenho que cuidar, mas eu também tenho a Thalita mulher pra ser mulher, a Thalita mãe, teve esse baque? Logo que ele chegou, foi aquele período, assim, de tensão, porque, não sei se aconteceu isso com você, mas ele tava todo monitorado. De repente, eles arrancam todos os fios e falam, toma, filho! E aí você fala, opa, o que eu vou fazer com essa criança? Cadê o aparelhinho aqui, que apita? Eu comprei o oxímetro, o termômetro de 3 em 3 horas, eu medi a saturação Então. e febre. Porque, assim, você tá acostumado a olhar na tela pra saber como que tá a criança. De repente, eles te dão... Olha, não sei se isso foi bom ou foi ruim, mas assim, no dia que ele teve alta, me ensinaram a fazer massagem cardíaca. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Como Como eu vou fazer uma massagem bebê? cardíaca? Então, é uma tensão quando chega, né? Até o momento, depois que, sei lá, acho que foi uma semana aquela tensão da chegada, de, né, acostumar com a criança em casa. O Edu tinha uma questão que, por algum tempo, perdurou, que ele não tinha voz. Porque ele ficou muito tempo com tubo. Com tubo. Então ele chorava e a gente não ouvia. Demorou pra gente ouvir o choro dele. E aí, aquela tensão de, se ele chorar à noite, o que a gente faz? Então a gente ficava meio que revezando o plantão noturno pra ficar olhando pra cara dele. Vocês ficaram acordados. Ficamos acordados, não tinha opção, né? Depois a gente aprendeu a ouvir, assim, tanto que até hoje meu sono é muito leve, porque eu aprendi a ouvir aquele...
E aí, Aí foi, você já pronto, você tem que sabe. pegar ele, exato. Ele fez exames até 1 ano E e não- nunca teve. Nossa, graças a Então, Deus. é uma criança diferente. Ele é diferenciado. Foi contra tudo e todos ali. E aí, passado esse período, aí eu entrei num período... até essa hora eu não parei pra pensar em nada mesmo. Então foi aqueles 3 meses de UTI, eu não pensei em nada, aquele tempo de chegar em casa, uma semaninha em casa. Depois parece que veio tudo junto. Sabe quando você abre a caixa de e-mail que vem 80? Foi tipo isso. Então, aí veio tudo junto assim de, nossa, quem que eu sou? O que eu sou daqui pra frente? Cadê a Thalita, né? Porque eu fiquei ali 3 meses de mãe de UTI, então esqueci quem eu era, como era Sim. meu nome. Eu era mãe do Dudu, Era a mãe do Dudu. Né? É, porque lá é... mãezinha. Mãezinha. O bebê, lá, eu peguei muita intimidade com as meninas, né? Então elas falam assim, vem ama de leite. Pois é. Porque elas ficavam mais com a minha filha do Você que perde a tua identidade, né? Então, até aquele momento eu tava ali naquele papel, né? E aí, quando, né, eu caí em mim ali, de, puxa, agora minha vida é diferente. Aí foi um baque e eu conto isso e as pessoas pensam que eu sou doida e talvez eu seja mesmo. Mas o fato é, eu senti muita falta de trabalhar, né, nessa hora. eu. Acho que a gente pode compartilhar um pouco da loucura. Então, eu senti muita falta do meu trabalho porque, primeiro, eu sempre gostei muito e gosto muito de trabalhar. Pra mim, trabalhar, assim, me faz chegar mais perto de quem eu sou. Eu acho que meu trabalho é muito a minha identidade. E ali, eu acho que eu vi no trabalho esse resgate, né? Porque eu acho que o trabalho da gente, eu falo muito isso para os meus clientes, quando você ama o que você faz, quando você se sente bem ali naquilo que você faz, o teu trabalho, ele é aquilo que só você consegue ser. Quando você tá em outros lugares, né, você tá ali junto e tal, mas o trabalho Mas o não é a trabalho- tua individualidade. Sim, é meio que completa, né, o seu dia, preenche o dia. Exato, é aquilo que é só você, né? Sim. E então, naquele momento, quando eu comecei a, né, sentir saudade de mim mesma, falta de quem eu sou, Mas cadê a Thalita? e aí eu tive vontade de voltar ao trabalho e eu não podia, né? Naquela época não 3 existia, meses, né? Uma semaninha assim em Exato, casa. E então foi um período assim difícil de me acostumar com tudo aquilo, de entender quem eu poderia ser depois no trabalho e como mãe. Acho que toda mãe deve passar um pouco dessa mudança, né? Que é a maternidade e o trabalho junto. No meu caso, eu fiquei com vontade mesmo de voltar. Eu brinco. E você voltou, né? Eu voltei de forma clandestina. Eu conto que eu fui o primeiro caso de trabalho remoto do mundo, porque em 2004 eu já fazia trabalho remoto. Não tava no auge de jeito não tinha nenhum. Zoom, muito antes de Não. acharmos que existia Zoom, Muito Teams, antes. Meeting, eu já fazia trabalho remoto. A gente tinha um Facebook ali. E olha lá. E bem ruim. Não, acho que era Orkut na época. Nem Era sei se tinha Orkut? acho que era Orkut, nem sei Aí, se tinha ó, Facebook. Você não tinha nascido ainda, Gabi. Não, calma, eu tinha. Tinha 2 anos, né? Tinha 2 anos. Então, e aí eu conversei na época com a minha líder e pedi a ela, falei, por favor, me manda trabalho, eu preciso trabalhar. E aí vinha um motoboy na época com pendrive, com materiais, olha que Pendrive. E aí eu fazia algumas coisas, fazia reunião pelo telefone, né, a conferência pelo telefone e tal. E aí foi o período que eu meio que baixei um pouquinho aquela ansiedade da volta, como é que vai ser e tal. Consegui me organizar. Então, quando eu voltei a trabalhar, não foi aquela coisa de aquela ruptura. Sabe Que acontece muito, né? Agora eu vou ter que... Eu fiquei 6 meses com meu filho em casa e agora eu vou ter que deixar ele ou numa creche, muitas vezes, ou com alguém pra conseguir trabalhar. E deve ser muito doloroso isso. Assim, na época, eu precisava muito voltar, sabe? E aí eu lembro que o médico falou assim, ele não pode ir pra creche. E eu falei, então, o que ele pode? Me fala aí, porque... Não... Aí eu cheguei em casa, o Emerson falou, o que o médico falou? Eu falei, ele falou que alguém precisa pedir demissão e não sou eu.
E aí a gente acabou arrumando uma enfermeira que cuidou dele até os 5 anos. Nossa, que bom! E foi ótimo, assim. Foi um período de tranquilidade, né? Porque Sim. ele ficou em casa, a gente pôde deixar em casa. E tínhamos essa tranquilidade dela. Ela praticamente ficava na minha casa a semana inteira. E aí foi um ano, assim, que eu voltei sedenta por trabalho. Trabalhei muito esse ano. Mas eu acho que cada um tem o seu jeito. Assim, não tem certo e errado, né? Às vezes, você sabe que por um tempo eu contava essa história e eu acho que eu era mal interpretada, assim, por muitas mães. De tipo, como assim? Né? Queria deixar... Também eu acho que agora o pessoal tá vendo de um outro jeito a parte da maternidade, a parte da mulher, né? Dentro da UTI, a gente fica muito cansada. Muito. Sim. Aí você fica lá, fico o dia inteiro sentada. Gente, aqueles barulhos na cabeça que eu dormia com aquele pipi. E não é só o cansaço físico, né? É o cansaço mental, emocional. Então, assim, era o que meu marido falava assim, poxa, a gente tem um dia bom e 5 ruins. Então, era muito complicado. Até que teve um dia que eu fiquei gripada. E eu não pude ver minha filha durante 4 dias. Puxa. Só que aí eu entendi, eu falei assim, poxa, eu fico me cobrando tanto de não, eu tenho que ser a mãe que fica aqui 24 horas. E se eu não tiver inteira, quem vai cuidar da minha filha? Gabi, é tão difícil chegar nessa conclusão, né? Porque é difícil. Eu acho que isso é um ponto que eu acho que as mães precisam rever. Precisa. Repensar, fazer igual naturalizar, né? Versão 2.0. Porque essa coisa de que, eu como mãe me largo pra trás para cuidar do meu filho. Hoje eu li uma frase que eu achei maravilhosa, que estava escrito assim, você precisa ser melhor pra você para ser melhor pro seu filho. Sim. Né? Então essa coisa de que, a mamãe com o avental todo sujo de ovo, não sei o que. Honestamente, eu acho que essa mãe... Ela era uma mãe lá atrás, ela era, né, podia ser feliz lá atrás, mas hoje a gente precisa repensar essa coisa de eu me abandono em prol do meu filho. Será que teu filho quer isso pra você? Exatamente. E às vezes o Lion olhava pra mim e falou assim, você não quer fazer a sobrancelha? Aí teve um dia que eu respondi pra ele, falei assim, caramba, eu não tô fazendo nem a minha, que ele falou assim, faz a sua e faz a minha, né, porque se ele fizer no barbeiro, tem treta em casa, que eu não gosto. Aí eu falei assim, caramba, eu não tô fazendo nem a minha, você quer que eu faça a sua? Aí ele falou assim, não é isso que eu tô falando. Faz a sua. Faz, pelo amor de Deus, faz a sua. E eu acho que são pequenas coisas, né, pequenos cuidados. E que a gente precisa, como mãe, independente, assim, claro que, né, a situação extrema da UTI, né, sim, tem um estresse, mas mesmo que, eu vejo muitas mães, assim, que pensam, não, mas eu vou comprar um negócio pro meu filho, não vou comprar pra mim, eu vou fazer pra ele, não vou fazer pra mim. Será que esse é um bom equilíbrio? Eu acho que não, não é um bom equilíbrio. E chegou um tempo na UTI que, por tanto tempo lá dentro, né, eu acabei pegando essa amizade. Tinha uma enfermeira que eu gostava muito dela, uma técnica. E aí eu falava assim pro meu marido, falei assim, hoje eu tô muito cansada. É plantão da Renatinha. Ela vai cuidar da Liz melhor que eu, porque ela é formada pra isso. Falei assim, eu vou mandar mensagem. E eu mandava mensagem. Eu tinha o WhatsApp delas. Aí eu falava assim, Renatinha... Então, você viu a vantagem de ser essa época? Porque não tinha, né? Não tinha. E vira e mexe, eu recebi algumas fotos. Então, outra vantagem. Outra vantagem. Isso foi muito bom, viu? Porque eu tenho muitas fotos da UTI. E aí eu comecei a entender que, poxa, se eu tô tão exausta... O que vai adiantar eu ficar lá, exausta, com dor de cabeça, sofrendo? E outra, passa assim pra criança, quando você não está bem, passa pro bebê. Eu falei assim, eu não vou, hoje eu não vou. Doeu muito tomar esse posicionamento? Doeu. Mas depois que foi passando o tempo, eu comecei a entender. E graças a Deus lá me acolheram muito bem com isso. Então eu acho que não. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. É lógico que tem um período que eu não consegui e você fica no extremo da UTI. Mas tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu preciso me cuidar pra conseguir cuidar bem. É mais ou menos o mandamento. Como você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo? Exato. É aquela coisa do avião, né? Coloca a máscara em você e depois coloca... Exatamente. Apesar de que eu vou confessar uma coisa. Que quando o Edu era bebezinho que eu ia viajar, eu pensava, eu não, coloco ele primeiro. Seu marido colocava nele?
Até hoje, coloca muito nele. Então tá tudo certo. O fato é que não tem certo e não tem errado, né? Eu acho que maternidade, de novo, é aprendizado, é escola. Então, Sim, né, não o tem tempo certo, inteiro. não tem errado. Mas quanto mais a gente entende que esse equilíbrio de estar bem para ser bom para o outro é importante, mais a gente consegue se divertir na maternidade. Sim, Né? porque gente, senão é muito legal. Carga, né? Vira um monstro. Vira um peso. Vira um peso. E aí, pra que você quer ter filho pra ter um peso? Eu vou ser muito sincera. É lógico que lidar com luto não é fácil. E assim, vem umas revoltinhas assim na mãe, Claro. né? E aí eu comecei a bloquear pessoas, status das pessoas, porque eu via falando que, nossa, eu não aguentava mais, meu Deus, eu preciso do meu outro eu, e não sei o que lá, porque o filho tava sendo um peso. Eu falei, quer saber? Sim. Eu não tenho nada com Não a vida preciso- dela, Não preciso ler isso. eu não preciso ler isso. Bloqueei os status, não vejo mais status de certas Ótimo. pessoas pra não me atingir. Uhum. Porque eu acho que tem muito disso, de a pessoa talvez não saber dar uma equilibrada Uhum. e acabar a maternidade sendo um peso. Sim, e assim, parece que isso vende, né, bem. Vende muito bem. Porque eu vejo muito esses perfis assim, né, de ai, mãe, não sei o que, ai, eu na minha pele de mãe aqui sofrendo. não sei o quê. Aham. E eu falo, nossa, é antigo esse negócio, né? Eu acho um pouco moderno, assim. Eu sei que eu já sou velha, mas eu acho que a gente pode repensar a maternidade de um jeito mais leve, mais... É claro, tem situações e situações, Sim. né? Tem momentos que não dá pra ser tão leve assim, mas eu acho que a gente não precisa vender esse peso o Não. tempo todo, né? Eu vi esses dias no Instagram mesmo, falou assim, E nossa, se você que passou por tudo que você passou tá pensando desse jeito, eu não aceito mais esse peso de ninguém. eu vou ser muito sincera que às vezes eu tava dentro da UTI e eu ficava vendo pessoas que... Porque assim, eu acho que 2024, 2025 foi o ano todo mundo ficar grávida. É, porque você Gente. tava nesse foco. É aquele negócio É igual de... quando você compra um carro vermelho. um carro, é a mesma coisa, né? E eu falei assim, cara, tem muita gente grávida. E muita gente que eu conheço ficou grávida. Uhum. Inclusive, até a sua funcionária está grávida. Ficou grávida e já Já nasceu o bebê. nasceu, o Matheus. Lindo o bebezinho dela. E aí eu comecei a ver as mães tendo os filhos, né? No tempo normal, não foram apressados igual a Liz. E eu comecei a ver muita reclamação. E lá na UTI eu falei assim, cara, por que a pessoa tá reclamando? Qual que é o motivo? Não sabe o que é, né? Eu fiquei, gente, é meio que complicado, porque É um assim, contrassenso, né? a Liz, eu cheguei no meu marido e falei assim, olha, eu quero casar e ser mãe. E eu quero ser mãe nova antes dos 25. Não me faça ser mãe depois dos 25. Aí ele falava assim, por quê? Eu falei assim, não sei, na minha cabeça, desde nova eu penso nisso e eu acho que vai ser melhor Era a assim. Liz querendo vir. E aí, realmente aconteceu, eu engravidei, eu tava com 24, né? Não, 23, 24 tem agora. E aí eu tava com 23 e pra mim foi a melhor coisa possível, porque eu acho que a energia tava muito legal, o foco tava muito legal. E aí quando eu vi um monte de gente, assim, mais ou menos na mesma idade, num nível financeiro, não tô falando que é rico, não, eu tô falando num nível financeiro que a gente consegue dar uma qualidade legal pro filho. E reclamando, aí eu ficava muito injuriada. Não, Muito injuriada. É como, por exemplo, eu falo que é aquela coisa assim, né? A pessoa, enquanto não tem um filho, fala, ai, porque Deus não me mandou um filho. Aí manda o filho, ai, meu Deus. É a mesma coisa do emprego, né? Ai, tô desempregada. Aí arruma um emprego, ai, que emprego Que ruim. saco de emprego. Putz, gente, escolhe. E aí? O que você Ainda quer? bem, eu vou falar uma frase que meu pai sempre fala, ainda bem que Deus é Deus. Porque se fosse eu ia falar, queima, já era, vai o raio, que gente, não dá. Ainda bem que ele é bom o tempo todo, né? Ainda bem que ele é Deus, tá tudo certo, porque olha, Muito sábio. muito Seu sábio, porque eu, sinceramente, no lugar dele, acho que o mundo já tinha feito assim, ó, igual o Thanos fez na Marvel. Acabou, já era, limpou tudo. Mas é muito difícil mesmo essa parte. Mas eu acho que a gente precisa olhar pra isso, né, dessa forma, assim, um pouco mais positiva. Sim, Né? Olhar pra sim. maternidade. E talvez, Gabi, tudo que a gente passou ali tenha nos dado essa visão.
Né? Acho que nos preparou para aproveitar as mínimas Cada coisas, segundo. né? Cada chorinho era bom, porque eu Gente. pensava assim, eu só quero que ele chore. Exatamente, o choro, no dia que desentubaram a Liz, ela demorou um pouquinho pra chorar, por causa muita intubação, desintubação, machuca, né? No dia que ela chorou, eu fiquei tão feliz. E aí tinha gente olhando pra mim assim, gente, olha que bonitinho, olha, Ela gente, ela tá chora. chorando, gente, ela chora. E tinha gente olhando assim pra minha cara, tipo, pelo amor de Deus, ela tá chorando. E eu, ai, gente, eu fiquei muito feliz que ela chorou. Acho que tem até um vídeo da UTI pediátrica, que eu mandei pro meu pai e falei, olha, ela tá chorando. Mas Porque eu achava a muito gente aprende bonitinho. a valorizar as pequenas coisas, Sim. né? Então, porque a gente sabe que não é fácil, é um dia depois do outro, não tem mágica, né? Sim. Um dia melhor, outro dia Tá piora. Então, talvez, eu falo, acho que Deus não manda esse tipo de lição pra ninguém que não pode segurar ela, Sim. né? Então, eu até falava isso muito pro Emerson, assim, ó, eu tenho certeza de que veio no endereço certo. Sim, o meu marido... Porque a gente podia segurar isso. O meu marido falou muito isso pra mim quando a Alice faleceu, porque eu ficava assim, é lógico que é impossível se você não ficar revoltada com uma mínima coisa, é impossível. Claro. E aí eu olhei pra ele e falei assim, por que algumas pessoas que não querem ter filhos, têm 2 e não sei o que lá, e eu que quero, eu não tenho a minha. Aí ele falou assim, imagina se a Liz, com tudo que ela passou, caísse na mão de alguém que não quisesse. Não queria ela. Aí eu olhei pra ele, aí depois desse dia a minha raiva passou. E eu falei, realmente. Ainda bem que você tá cercada de homens sábios. Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas E aí eu comecei a pensar mais por esse lado, né? E eu acho que a prematuridade e a UTI, ela é uma escola pra gente também, de vida. Nossa, de vida, de tudo, assim. Porque você entende que ali não tem rico, não tem pobre. É tudo a Né? mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Ali não tem crente, umbandista, católico. Ali todo mundo reza para o que tiver na frente. Né? Eu lembro que nessa época ia um pastor, a gente rezava com o pastor, ia o pai de santo, a gente rezava com o pai de santo, ia o padre, a gente rezava com o padre. É oração, tô indo. Aí o pessoal, qual que é a tua religião? Eu falei, não, que vier. A minha é que chegou aqui pra rezar, tô rezando, aprendi a rezar terço, fiz tudo. O pastor foi lá, né, no dia que ele foi, e ele falou assim, posso orar pelos bebês? Eu falei assim, meu filho, ora pra todo mundo aí. Exato. Ora. Então, eu acho que é um lugar em que você sente que você, ao mesmo tempo que não tem importância, porque não importa quem você é, da onde você veio, qual a tua profissão, quando você não ganha. importa nada. Né? Uhum. Todo mundo ali é igual. E eu tive muito essa coisa, até hoje eu tenho amizade com mães de UTI. E essa coisa assim da gente compartilhar as coisas Sim. mais difíceis, as coisas mais legais, né? Então, cada vez que saía uma criança, Nossa. era uma alegria, assim, né? De a gente chorar pela criança que tava saindo. Cada vez que uma A gente criança chorava. piorava ou falecia, a gente chorava junto. Sim. Então, é um compartilhar ali que, honestamente, eu nunca vivi isso e eu acho que nunca mais vou viver. Não, eu acho que em lugar nenhum tem o que tem ali. Não tem. Eu lembro, você falou da saída de uma criança, eu lembro que teve uma saída, o Toninho perigoso. A Alice ficava aqui, o Anthony ficava do lado, né? E aí, quando um piorava, o outro piorava, contava assim, e aí a doutora chamava os dois de gangue, porque sempre tava junto fazendo as artes, né? Inclusive, o Anthony se estubou. O Edu também se estubou. Ele se estubou? Já Ali conto. só arrancava a sonda, assim. E aí, no dia que o Anthony saiu, eu acho que eu chorei como se fosse ali saindo. Acho que a gente cria uma empatia Cria. ali, né? Que você não tem por mais nada nessa vida. O Anthony ficou 170 dias na Meu UTI. Deus do céu. Ele é um prematuro extremo, se eu não me engano, de 26 semanas, não tenho certeza. Ele nasceu com 800 gramas também. E ele passou por várias coisas lá dentro da UTI. E no dia que ele saiu, eu fiquei tão feliz. No primeiro ensaio fotográfico dele, eu fiquei tão feliz. Eu fico vendo os mês-versários, sabe? Que a mãe dele faz. Gente, eu fico muito, muito feliz. Eu fiquei muito feliz das mães terem me adicionado no Instagram pra eu poder acompanhar os mês-versários. É a coisa mais linda do mundo poder acompanhar as crianças depois e evoluindo. Porque você se sente parte daquela história, Sim. né? E parece, até esses dias uma mãe me chamou e falou assim, ai, a minha filha está procurando estágio. Eu pensei, mas já? Aí eu pensei, não, ela tem idade adulta. Né, então- assim, se
E ela nasceu ali naquele período. Eu tenho a idade do Edu. Parece que só o seu cresceu, né? Os outros continuam prematuros extremos. Então, é uma empatia, assim, porque a gente viveu coisas tão importantes juntos, Sim. né? Que você cria ali um laço que é pra sempre, né? Pra vida toda. Queria. E depois que vai pra casa, que volta pro trabalho, você conseguiu entender bem de, olha, o meu filho realmente cresceu, o meu filho... Porque a idade corrigida, se eu não me engano, é até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos, né? 2 anos. Então, a gente fica pensando nessa idade corrigida, pra quem não sabe, a diferença do que ele realmente nasceria, né? Do tamanho do peso, do tamanho, do desenvolvimento. Sim. Então, a criança não vai falar na mesma época que outros falariam. Não vai, Exato. E você conseguiu conciliar isso bem? E depois dos 2 anos deu pra levar com mais leveza? Gabi, eu tive uma sorte, assim... Bom, eu tive muita sorte na vida, mas essa foi uma que eu tive um pediatra incrível. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. E o Dr. Jair Kuhn, ele inclusive era chefe da UTI neonatal, então ele estava muito acostumado com... E eu brincava assim com o Emerson, falava assim, eu não quero um pediatra que só dá vacina E pesa. e vitamina. Eu quero um pediatra que saiba que é um prematuro extremo. Porque esse não é um bebê normal, ele é um prematuro extremo. Então eu quero um pediatra que entenda dessa questão, porque senão qualquer coisa, não, leva no hospital. Não, eu não quero, eu quero que ele olhe e ele entenda do que tá acontecendo. Então, foi um achado, assim. Depois ele virou pediatra da minha família inteira. Porque todo mundo ia com ele. E até hoje, quando alguém me pergunta, assim, imagina, meu filho já é adulto, mas eu ainda indico o Dr. Jair. E o Dr. Jair, ele era muito, assim, sensível nesse sentido, de não compara ele. Não compara. E até hoje... Né, é um adulto, é um homem de 21 anos, mas eu acho que essa coisa da gente ficar, não se compara, não compara, não compara. O Edu sofre muito pouco com comparação. Ele não se compara tanto, então eu acho que a vida nos ensinou isso, sabe? De não compara, não é pra comparar, né? Ele vai ter a coisa dele, ele vai ter o momento dele, ele vai ter... Então, ele foi andar com 1 ano e meio, ele foi falar com quase 2 anos... Mas nunca foi, assim, um sofrimento pra gente, porque a gente não ficava essa Você coisa vê que era o tempo dele, né? Então, tá bom, ele tá bem, ele tá saudável, e isso é o que importa. E eu lembro que quando ele entrou na escola, assim, no 1º ano, o Edu até hoje, ele é acho que é a pessoa que tem menos lógica matemática na vida. Não deu tempo de passar na fila da matemática. Tudo bem. Você fala assim, 2 mais 2, ele faz na mão, assim, até hoje. E ele ia muito mal em matemática, e aí um dia a professora pediu pra falar comigo, e eu falei... Ai, Pro, eu não sei mais o que eu faço, porque ele tava logo no comecinho, assim, mas nem as coisas bem básicas ele conseguia entender de matemática. E a professora falou uma coisa tão boa pra mim, ela falou assim, Thalita, ele vai se virar com matemática. O que importa é que ele é uma criança que se dá bem com todo mundo, é sociável, ele é uma pessoa simpática, é empática. Quando chega um novo aluno, ele integra na escola. Isso a gente não ensina. Matemática a gente dá um jeito. Parabéns pra essa professora. Maravilhosa. E aí, acho que falta muito disso hoje, viu? Pois é. E ali eu falei, puta, é mesmo, eu não tenho que ficar comparando ele com nada, assim. Ele é ele, né? Ele tem as vantagens dele, as desvantagens dele. E ok, eu acho que isso até trouxe um pouco dessa maturidade pra gente. Sim. Sabe? De não ficar também se comparando como pais, se comparando como profissionais. Então, acho que até pra isso serviu. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem sua história. Você não sabe a história do outro, né? Porque a comparação, ela é muito cruel. Muito. E eu acho que com a rede social hoje, isso tá um pouco pior. Porque você vai ver aquela vida no feed da pessoa, nos stories da pessoa. Você vê o palco, você não sabe os bastidores. Só que você não vê o bastidor. Exato. Então, eu fico, às vezes, vendo... Trabalhar com rede social, né? A minha avó, esses dias, ela falou pra mim... Ai, fulano posta tudo na rede social, não sei o que lá, todo mundo sabe da vida dele, não sei o que lá. Aí eu fiquei pensando, gente, mas não é que todo mundo sabe da vida dele. Todo mundo sabe a festa que ele vai. Todo mundo sabe o que ele quer contar da vida dele, não exatamente a vida dele, né? Ninguém sabe da dor que ele tá passando, ninguém sabe dessas coisas. Mas você até sabe, porque tem gente que também posta as dores, né? Mas o fato eu acho que a gente precisa amadurecer, e essa é uma maturidade mesmo,
Pra não ficar, mas o fulano tem isso e eu não tenho. Você não sabe a história dele. Né? Cada um sabe da sua história. Sim. A gente não sabe da história do outro. Mas eu tenho clientes que falam, Thalita, mas eu já tenho tantos anos e ainda ganho tanto. Tem gente que não ganha nada, tem gente que nem trabalha, tem gente que não levanta da cama. Você já tá na vantagem, então, olha. Honestamente, essa é uma comparação irreal, injusta, né? A gente pode se comparar com quem nós éramos lá no outro mês. No mês passado eu não fazia tal coisa, esse mês eu faço. Beleza, posso comparar. Uhum. Agora, comparar com a vida dos outros é uma régua que não fala. É uma régua que não existe, né? Que não existe. E eu acho que isso me ajudou, assim, não comparar ele com outras crianças, me ajudou a pensar nisso pra mim mesma. Então, Edu foi muito bom, foi uma vantagem nesse sentido. É muito aprendizado, né? Muito. E aí, você decidiu depois de quantos anos mudar de carreira? Olha, na verdade, olha que curioso. E hoje é engraçado que uma cliente falou a mesma coisa. Thalita, eu fui promovida grávida. Eu também fui promovida grávida. Difícil isso, hein? Difícil, né? Eu tava grávida de, acho que 4 meses e tal. Eu lembro que um dia eu cheguei, tinha uma cartinha na minha mesa e era uma promoção. Eu falei, nossa, fui promovida? Então tá. Ok. Então, eu me tornei coordenadora, eu era analista, me tornei coordenadora nessa fase. E logo depois que o Edu nasceu, eu trabalhei em comunicação por 10 anos, e aí eu fui pra RH. Sim. Então foi minha primeira, porque eu tô na terceira fase da minha vida profissional, Entendi. né? Eu tive 3. Eu passei 10 anos em comunicação, eu sou jornalista de formação, por 10 anos eu trabalhei na área de comunicação, depois eu passei mais 10 anos em RH, e aí eu saí da empresa e montei meu negócio. Caramba, você passou... É bom que as duas áreas ajudam muito no que você faz hoje, né? Muito, e é engraçado isso, porque é quase... O que eu faço hoje é quase que um mix das duas. A comunicação, né? Eu meio que bati no liquidificador e fiz isso. Bati aqui e saiu Thalita Tofanelli. Exato. Então, e agora mais ainda, que agora eu vou trabalhando mais. Sim, agora ainda mais, exato. né? Porque temos projetos futuros, mas depois a gente vai contar. Vamos contar hoje? Pode contar? A gente pode contar, sim, por cima. Tá bom, é segredo, mas a gente vai contar hoje. E aí, depois de 10... Então, foram 10 anos, e agora, ano que vem, completa 10 anos de Thalita Tofanelli. Tem que fazer agora a festa 30 anos de carreira 30 anos de carreira, pois é, e 50 anos de idade, vou ano que vem. Olha, que legal! Eu vou fazer 30... Em março, eu faço 30 anos de carreira. Em abril, eu faço 50 anos de idade. Eu acho que merecia uma festona. Vamos fazer. A gente só não pode deixar cartão de crédito perto na hora. Porque senão, se eu beber um pouquinho, eu já compro uma viagem. Não vamos deixar. Eu tô aproveitando os descontos da Black Friday aí, ó. Tô mandando ver pra poder comprar a viagem. Calma aí. É um drink e uma viagem. Tipo, isso aqui, ó, por exemplo. É água. Só água. Infelizmente. Mas a sua história na carreira se mistura com a sua história com o Edu também. Muito. Eu acho que isso, assim, de alguma maneira, quando a gente fala desse amadurecer, a gente vai amadurecendo dos dois lados, né? Então, quando eu tomei a decisão... As pessoas perguntam, Thalita, você tomou a decisão de mudar de carreira por conta dele? Não. Eu tomei por minha causa, mas ele ganhou muito com essa mudança. Sim. Né? Porque a partir do momento em que eu deixei o mundo corporativo e passei a trabalhar na minha empresa, a qualidade de vida de mãe, eu podia levar ele para a escola, podia buscá-lo na escola, podia almoçar com ele todos os dias, que é uma vantagem para quem... Só quem esteve no mundo corporativo que sabe, né, o que é poder almoçar todos os dias com o filho. Então, até hoje eu só não posso porque ele não almoça comigo, que ele fica trabalhando. Hoje ele que me abandonou. Mas a gente ganhou muito em qualidade de vida, né, nesse período de 10 anos para cá. Ele tinha 11 anos quando eu saí da empresa. Hoje ele tem 21. E foram uns anos, assim, importantes. Até nós fizemos intercâmbio juntos. É uma coisa impensada se você tivesse... então, passamos 8 meses na Europa juntos, estudamos na mesma sala. Foi uma experiência fantástica. Que legal, mãe e filho na mesma sala. Na mesma sala. A gente foi fazer, no dia que nós chegamos lá em Malta, nós fomos fazer o teste de proficiência de inglês. E aí nós
nosso teste deu a mesma coisa, e aí nós caímos na mesma turma. Que legal. A única coisa que eu fiz na minha escola com meu pai foi pra tirar carta. Então, Nenhum dos dois tá com carta hoje. Deu tudo errado. Você perguntar pra Jéssica o que a gente fazia na autoescola. E aí nós estudamos, acho que uns 2, 3 meses na mesma sala. Foi bem interessante, foi uma experiência. Muito legal isso. E, puxa, esse período a gente viajou pra caramba lá na Europa, moramos só os dois, o Emerson ficou aqui no Brasil, então nós éramos colegas de apartamento, dividimos o apartamento. Você dividiu o apartamento com seu filho. Exato, então eu acho que se eu tivesse na carreira corporativa, não, isso era impossível. Seria possível, né? Não mesmo. E só assim, esse fato de poder dar um tempo, não que eu parei de trabalhar, eu trabalhava de lá remotamente, né? Mas poder passar um tempo fora, morar fora. Então, essa mudança de carreira me proporcionou coisas que eu jamais imaginava. O corporativo talvez não... Não, talvez não, nunca. Não daria, Nunca não. teria. E assim, eu tinha um sonho de morar fora. E eu sempre falo isso para meus clientes. Eu falo, sabe quando que eu realizei esse sonho? Quando eu banquei ele. Então, às vezes a gente fica assim, a empresa vai me mandar pra fora. A empresa... Eu fui várias vezes pela empresa, mas eu fui fazer um curso, fui fazer uma reunião e tal. Mas morar fora, eu só pude morar quando eu banquei meu sonho. Eu acho isso muito bom, assim. Eu já participei, assim, minimamente do mundo corporativo, porque a minha passada no CLT foi assim, uma passada mesmo. Foi de primeira, né? Na hora que você colocou a segunda, saiu. Na hora que eu falei, nossa, isso aqui não é legal. Até minha mãe uma vez olhou pra mim e ela falou assim, filha, eu acho que não tá te fazendo bem. Acho melhor você sair disso. E aí, eu lembro que tinha muito negócio, assim, de incentivos, né? Eu acho legal incentivar, tem que incentivar mesmo. Mas o que dava a entender é que, assim, olha, a empresa tá te dando, se a empresa não te dá, você não pode ter isso. Eu tinha muito essa impressão, porque eu não tinha também uma ótima coordenação, assim, né? Na época, na empresa. E aí, teve um negócio que eu bati a meta, que era a meta de vendas, e eu ganhei um batom, e o batom tava vencido. Ah, que bom. Aí na hora que eu olhei aquilo, eu falei, mano, eu me matei com caramba. Como assim? Eu vendi não sei quantos R$1.000 nessa semana, E eu ganhei um batom vencido. Eu fiquei tão revoltada, mas tão revoltada, eu falei, gente, um batom eu posso comprar. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça de falar assim, eu não quero ser incentivada pra fazer algo, eu quero... Não, ó, o incentivo vai ser próprio. Gabi, você vai cumprir essa meta que você vai tirar sua carta, você vai cumprir essa meta, você vai comprar seu carro. E aí eu comecei a pensar nisso, e eu começo a falar isso pro meu marido também, tá? Meu marido falou assim, vai ter qualquer coisa. Eu falei assim, não espera, não espera por trabalho, não espera... Você quer viajar, você quer fazer tal coisa, você vai... ganhar o seu dinheiro e você vai fazer o que você quer, você pagando. Sim, eu penso muito nisso. E você sabe, assim, Gabi, eu faço uma metáfora, assim, que com os carros, né? Tem carro que é álcool, tem carro que é gasolina, tem carro que é híbrido. E com o profissional é a mesma coisa, né? Tem profissional que é CLT, tem profissional que é PJ ou é autônomo, e tem profissional que eu acho que eu sou um híbrido, sou um pato, sabe? Mais ou menos. Nada mal, vou mal, mas... Porque eu passei 20 anos, assim, a maior parte da minha vida profissional, eu estive no mundo corporativo. E, assim, tem vantagens e desvantagens, obviamente. Eu aprendi muito, eu estive em empresas maravilhosas, eu tive chefes ótimos e péssimos. O fato se você souber entender que ali não é a tua mãe cuidando de você, é uma empresa, é um negócio, né? Então, às vezes as pessoas confundem, eu falo assim, a pessoa deixa a carteira de trabalho no RH e acha que deixou a vida junto, né? E acha que, assim, nossa, a empresa agora tá cuidando da minha vida. Não, a empresa não tá cuidando, ela tá cuidando do negócio dela. Ela precisa de você pra isso. Se você não servir mais, querido, tchau, rua. É um contrato comercial, não é um casamento, né? Não teve nenhum padre, nenhum pastor que celebrou aquela... Ninguém foi, nossa, eu me apaixonei por você. Não botou aliança no dedo. Então, eu acho que não existe bom e ruim, né? Existem coisas muito boas no CLT, coisas muito boas na vida autônoma. Depende muito do como você se conhece e você se coloca na carreira. Então, eu por 20 anos, eu me coloquei no mundo CLT e foi bom.
Sim. Foi bom, eu construí muita coisa. Ainda te levou pra onde você está hoje Exato, também. me trouxe até aqui. Então, Sim. assim, teve momentos muito ruins, teve momentos muito bons. Mas se eu colocar tudo na balança, foram 20 anos maravilhosos da minha vida, que eu tive oportunidades de aprender muita coisa que eu uso hoje ainda. Mas em um momento eu tomei uma decisão diferente, mudei e tá tudo certo. Sim. Né? Então, eu acho que a gente não precisa endemoniar nem o autônomo, nem o CLT. O ideal eu me conheço, eu sei para que eu sirvo, para que eu sirvo mais para, igual você falou, eu vou lá e eu dou conta disso. Beleza, isso é autonomia. Então, essa cabeça... Não, eu gosto de construir juntos, eu gosto de estar num lugar... Eu costumo fazer uma eu com as minhas metáforas corporativas. A gente já faz um corte, já manda pra você. Faz um corte. Eu falo assim, ó, tem gente que foi feito pra construir a bicicleta, tem gente que foi feito pra pedalar. Sim. Né? Então, o autônomo, ele vai lá, ele pega um monte e um não vai fazer, Sim. né? Quem construiu vai construir, quem pedalar vai pedalar. Então, sim. O autônomo, ele é aquele cara que ele pega as peças e fala, putz, isso aqui é uma bicicleta, e vai lá e constrói. Mas às vezes ele não pedala a bicicleta. Sim. Aí chega alguém, vai lá e pedala a bicicleta pra ele. A minha mãe é o exemplo perfeito disso. Eu dou o exemplo da minha mãe, porque minha mãe, ela tem quase 30 anos na mesma empresa. Olha aí. É muito tempo. Muito tempo. Então, é meio que... intuitivo dela que a filha também fosse pro CLT. Exato. E aí eu já tinha empreendido antes, aí não tinha dado muito certo, fui pro CLT por causa de uma frustração na vida de empreendedora, eu fui pro CLT. E aí a minha mãe viu que não tava legal, que eu não tava me adequando, porque a minha cabecinha aqui, ó, não funciona ali, ó. Não funciona. E aí eu sou muito sincera de falar assim, cara, das 5. não funciona. Ela pode funcionar das 5 às 8, mas das 8 às 5 não funciona. E aí eu ficava muito indignada com algumas coisas, tipo, pô, dá pra fazer aquilo, e essa é boicotada. Eu falei assim, eu tava ficando muito triste. Também porque a empresa onde eu tava não era uma empresa legal. E aí, quando a minha mãe percebeu e falou pra mim, filha, ó, não tá legal, eu achei muito interessante da parte dela, porque ela tem 30 anos na mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Você tem uma noção? Não tem um Carrefour do ABC que não foi ela que implantou. Olha. E aí, ela chegou em mim e falou assim, não é isso que dá pra você. E aí, eu falei, pô, vou tentar de novo empreender. E aí, pedi demissão com 2 meses de empresa. Até o dono olhou pra mim e falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou assim, Gabi, eu vou mandar sua documentação, mas se der os 30 dias e você quiser ficar, não tem problema. Eu falei, não, pode mandar. Aí eu falei, pode. Eu não vou vir, não. Aí deu 15 dias, a mulher dele falou assim, eu quero que você entregue o uniforme. Eu falei, tá aqui, ó, pronto, pra você. Passado, lavado. Tadinho. E aí eu comecei a me conhecer e entender que eu precisaria da dinamicidade. E outra, se eu ficar só sentada fazendo podcast, também não vai funcionar. Tem que fazer outras coisas, porque senão a cabecinha da pessoa aqui não vai render. E é isso que você falou, sabe? É o autoconhecimento. Sim, a minha mãe, ela se conhece super bem. Ela sabe que, ela montar uma empresa do zero não vai ser legal. E eu sei que eu, por CLT, não vai ser legal. Não, e assim, você admitir isso, você entender qual que é, né, o teu modelo mental. Antigamente, a gente tinha muito isso de, você tem que seguir os passos do pai, da mãe, da família, disso, daquilo. Eu acho que hoje a gente tem tanta informação melhor, né, para poder pensar uma carreira diferente, para poder se conhecer antes de fazer escolhas, de não fazer com os filhos, né, essa coisa de, eu colocar o seu sonho nele, o seu sonho, né, no filho, Sim. Exato. Então, em casa a gente diz que, assim, ainda bem, né, que o Eduardo veio para colocar tudo à prova, porque... Ele não segue nada a ver. Nada. Você dá uma regra, é pra ele não seguir, nem seguir. Não pode fazer isso. Nossa, vamos fazer. Justamente, Então, o Emerson trabalha com esporte, eu trabalho com carreira e ele trabalha com moda, né? Nada a ver. Nada a ver. Nada do que a gente conhece e entende. Ele é totalmente fora da casinha. Total. E assim... Isso também é bom, né? Porque acho que esse também é um exercício importante de maternidade e paternidade, de entender que não é uma extensão sua. É outra pessoa. Né? Eu acho que a gente, a partir do momento que o filho nasce, a gente fica pensando muito, né? De como que vai ser, mas... Você não tem controle nenhum sobre o que vai ser, né? Até eu tava contando isso para um cliente essa semana,
que o Edu, por um período, assim, até o 7º ano, ele estava numa escola que era aquelas escolas muito tradicionais, assim, de, e essa escola aqui, quem estuda aqui passa no vestibular da USP, da PUC, da FUVEST, não sei o quê. E aí, ele tava sofrendo demais naquela escola. E eu falei, não, ele vai mudar. Mas essa outra aqui não prepara pro vestibular. Eu falei, não sei nem se ele vai fazer vestibular. Não sei nem o que vai ser. Eu quero que ele seja feliz hoje. Sim. Ele só tem 12 anos, ele tá infeliz porque é uma escola que não combina com ele. Eu não vou ficar pensando daqui a quantos anos, né? Hoje eu quero ele feliz, eu quero ele com uma infância feliz. Depois, se ele tiver, que ele quiser fazer medicina em Harvard, ele vai fazer 1000 cursinhos e vai fazer. Mas hoje eu não vou deixar ele aqui sofrendo nessa escola. Nossa, acho que isso é uma maturidade materna muito grande. E olha, foi a melhor decisão que a gente tomou, porque ele foi para uma outra escola que ele se deu muito melhor, uma escola que acolhia muito mais o modelo mental dele. O Eduardo, ele é muito, assim, fala, não sei porquê. Não sei de onde ele tirou, que ele é muito falante. Não sei, muito expressivo. Assim, não sei de onde ele nasceu. Como que é a risada dele? Não, pior que não é, igual não, aqui não tem, tá. não. Mas assim, ele é muito comunicativo, muito falante. E aí, ele foi para uma escola que a nota era dividida entre participação em sala de aula, trabalho apresentado e prova. Melhor coisa. Olha, que beleza. Gente, isso é uma benção. Bem, porque antes era só prova. Porque eu sempre me lasquei nas provas. Ele também. Sempre me lasquei. Gente, eu odeio fazer prova, odeio. O Edu também. E eu não consigo estudar pra prova. Tanto que agora ele vai bem, porque a faculdade que ele tá agora não tem prova. Ai, que só maravilha. tem trabalho. Nossa, depois me fala qual faculdade que é. A moda lá no IET. Só tem trabalho. É um trabalho do cão. Eles trabalham sábado, domingo, feriado, mas não tem prova. E aí, ele foi pra essa outra escola. No final do período, ele não precisou, né? A faculdade que ele tá, ele teve que fazer um teste, não teve vestibular. E se eu tivesse deixado ele lá, se matando na outra escola? Ia ficar um quadrado ali, né? Que ele não ia se encaixar. Não ia se encaixar nunca naquele lugar. E aí ele ia pra quê? Ia fazer direito? Então, que não ia também, né? Não ia, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar na criança hoje, naquilo que sabe, eu lembro, no dia que eu tomei a decisão de tirá-lo dessa escola, foi o dia em que ele tem uma autoestima muito, muito boa, mas ele chegou em casa com uma prova, tirou 3, e falou assim, mãe, eu acho que eu sou burro mesmo. Ele chegou a essa conclusão. E aí eu falei, gente, a maior parte das pessoas nasce com uma autoestima péssima, e a gente precisa resgatar. A dele é boa. Eu não vou deixar perder, não. Sim. Eu não vou deixar esse negócio não, calma aí. Não, vai mudar de escola, sim. Porque o resto a gente se vira. Autoestima, não. Autoestima tem que tratar até não, vida. É muita terapia. Então, não. Então, vamos economizar em terapia. A gente resolve de outro jeito aqui. Não, filho, não é você, tá? É a escola. Vamos mudar aqui. Não, e foi a melhor decisão que a gente tomou. Então, tem horas que a gente precisa... E na vida profissional a mesma coisa, né? Tem horas que a gente precisa entender assim, essa empresa não é mais pra mim, Sim. Esse trabalho não é mais pra mim, essa carreira não é mais pra mim. E mudar sem dor. Sim, isso tá num dos vídeos que você falou, né? Que é quando aquela cadeira não te cabe mais. Sim. Então, eu acho que a gente sempre foi muito... A gente é ensinado a não ter essa autoestima que o Edu tem, e por muitas vezes a gente não consegue perceber que aquele lugar não tá mais cabendo a gente. Exato. E não é porque você é ruim, não é porque você é incompetente, porque isso é uma coisa, Gabi, que o mundo corporativo meio que incute na gente, que é de, mas o fulano é ruim, o fulano é bom, o fulano, sabe aquela coisa binária de assim, competente, incompetente, bom, ruim, é potencial ou não é potencial? E, gente, a gente tá falando de gente. Não estamos falando aqui de robô. Esse tá bom, esse funciona, não funciona, tá com pilha, tá sem pilha. Então, eu acho que tirar, né, se tirar dessa métrica que o mundo corporativo coloca e conseguir se olhar fora do jogo, é uma coisa difícil, mas muito importante. Sim, e quem quiser saber mais disso é só falar com você, não é? Olha, eu tenho ajudado muita gente a fazer isso com muito prazer, muito orgulho de fazer, porque eu só me senti uma profissional completa quando eu consegui me olhar desse jeito. A minha mentora me ajudou, né? Isso foi em 2006. Também foi uma coisa bem, assim, diferente, porque na época... Aqui no Brasil nem se falava de coaching, de mentoria, de carreira. Era muito... Só presidentes de empresas tinham coach, né, tal.
E eu, na época, eu tava me sentindo muito perdida nesse sentido, porque, sabe, eu era boa aqui, era ruim ali, recebia feedback, aquela Sim. coisa de... E aí, chegou uma hora que eu fui pra mentoria e ali eu consegui me olhar de fora e falar, não, peraí, esse problema, essa lente aqui não é minha. Isso, a gente Essa tá se métrica olhando. aqui, exato, eu tô me olhando com a lente dos outros e não Sim. com a minha. Eu preciso me olhar com a minha, eu preciso ter uma boa lente. Porque senão eu tô sempre me olhando profissionalmente através da lente do outro. Se a lente do outro estiver ruim, fraca, Aí lascou. eu também tô Aí você também tá fraco. Tá Aí a minha carreira vai ser prejudicada porque a lente do outro é ruim, né? Sim. Então, e assim, tanto pro céu quanto pra terra, né? Tipo, eu não vou nem me achar muito bom quando eu sou bem avaliado. E nem muito ruim quando eu sou, mas por quê? Porque eu só sou avaliada através de uma lente. Sim, e a gente também tem que aprender que assim, poxa, eu sou bom nisso e não sou tão bom naquilo, vamos focar no que eu sou bom naquilo. Eu não vou ficar me matando pra fazer o que eu não sou bom. E aí falta muito isso. O meu pai tem um método de trabalho que eu gosto bastante, inclusive, né? Por isso que tô aqui com ele. O meu pai e eu, nós rendemos muito mais desse horário, da tarde pra noite. É muito difícil a gente chegar aqui na Belga 8 horas da manhã pra fazer as nossas coisas. Não vai. Agora eu já sei, eu nunca mais vou marcar. Não, pode marcar. Não, você marquei. marca às 9. Eu nunca marquei. Não, marca às 11. Você marcou às 11, verdade. eu maravilhoso, pode ser. 11 é top. Eu também sou da tarde e da noite. Então, assim, um cliente marcou, a gente vai vir? Vai, com certeza. Mas eu te garanto que a gente é muito mais feliz quando a gente vem nesse horário, sabe? Porque a gente funciona melhor assim. Então, a Jéssica, quando começou a trabalhar aqui, ela falava assim, cara, o seu pai me busca às 10 horas da manhã pra ir trabalhar. Aí a gente tá lá, vamos dar uma pausinha, tomar um café? Porque pra mim a gente é impossível. Eu e meu pai, se a gente ficar muito aqui assim, ó, tem uma hora que pifa. Então a gente dá um devaneio aí, depois volta. E aí a Jéssica falava assim, eu acho muito engraçado que eu tenho que falar pro seu pai trabalhar. Mas não é porque a gente sabe, vai rendendo, sabe? Eu converso com meu marido e ele fica assim, você não vai fazer tal coisa? Eu assim, vou. Eu falei, calma. Relaxa, você acha seu ritmo, né? Você não é um ritmo imposto. Você vai encontrando o seu ritmo, aqui a gente tem muito, né? eu gosto muito disso, de trabalhar na Belga por causa disso. Você sabe que eu achei engraçado. Tem uma série que é aquela Emily in Paris, não sei se você assistiu. Eu não assisti, mas eu já vi logo no começo da série, ela é uma americana, né? E é engraçado ver isso, porque você vê, assim, as diferenças culturais, né? E o quanto é que a gente precisa entender aquela cultura combina comigo, né? Ou não, eu vou ter que sair muito da minha caixinha pra poder... E ela é americana, aquela cultura de, né, trabalhar, comer na mesa, né? Sim. O americano é aquela coisa de come uma maçã, nossa, uma tudo vez... Tudo tá em cal. 1000 reuniões ao mesmo tempo, e come na mesa, e não sei o quê, e tá falando, e de manhã passa, pega o café, sai correndo. A gente pensa que é filme, mas não é não, eles fazem isso mesmo, exato, eles saem comendo, eles vão almoçar, eles comem em pé, comem um sanduíche com a reunião aqui no meio e tal. E aí ela chegou lá em Paris, e ela chegou tipo 9 da manhã na agência, né, uma agência de publicidade que ela trabalha lá em Paris, e todo mundo chegou às 11. E ela assim, cadê as pessoas? Como assim, gente? Não é às 9? Aí todo mundo, que hora você chegou aqui lá? Às 9. Nossa, mas 9 horas? O que aconteceu com você? Você não dorme? Não. Por quê? Porque é outro ritmo, né? É outro. Aí quando deu, tipo, 1 da tarde, o pessoal, vamos almoçar dela. Almoçar onde? Não, mas eu vou comer aqui na mesa. E todo mundo saiu pra almoçar, depois sentou no parque, tomou um vinho e voltou. Já sei onde eu posso trabalhar no exterior. Em Paris. É claro agora. Que é o estereótipo, sim, né? Sim. Mas eu me lembro que eu sou paulista, trabalho aqui em São Paulo, e eu fui trabalhar numa empresa baiana. E eu tinha um ritmo. Eu tinha um ritmo, né, de trabalho. E aí um dia... Esquece, né? E aí me chamaram e falaram assim, Thalita, só isso não. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tá gostando de você, não precisa de tudo isso, não. Eu, é? E não tô dizendo que os planos estão errados, não. Eu acho que eles estão muito certíssimos. Né? Há pouco tempo, uma cliente minha também, paulista, trabalhando, uma louca em Big Four e tal, foi trabalhar numa empresa carioca, e aí ela me ligou e fez assim, Thali, o que você acha? O meu chefe me chamou e falou, dá um tempo. Aí eu falei, diminui. Dela, não, mas isso é certo? Eu falei, isso é ótimo. Não é que isso é certo, isso é maravilhoso. Falei, porque ninguém precisa trabalhar, ninguém precisa comer na frente do computador. Eu tomei café trabalhando na frente do computador, tomar café da manhã a vida inteira.
enquanto eu tava no mundo. Mas porque eu me colocava esse ritmo, né? Eu trabalhava todo dia até as 9, 10 horas da noite. Meu Deus. Eu almoçava muitas vezes um lanche sentada na frente do computador ou numa reunião. Gente, precisa disso? Não. Tudo bem, um período, um projeto, sim, tal. Já Agora, aconteceu deles ficarem dias aqui pra fazer bem, projetos. aconteceu sim. alguma coisa, tem um acidente, ok. Agora, ninguém precisa viver, isso não é sucesso profissional. E é nem saudável. Não é saudável, isso é... Eu condeno muito essa cultura do esforço. Né? A cultura do esforço é péssima, porque Sim. parece que enquanto você não tá estressado, morto, com burnout, parece que você não é bom. Sim. Né? E a gente tá vendo o resultado disso aí. Né? Essa montanha de gente afastada por burnout. Então, honestamente, eu acho que, assim como a gente falou da maternidade que a gente precisa repensar, precisamos repensar o corporativo, a carreira. A mentalidade, né, profissional, assim, os líderes precisam olhar de uma outra forma. Eu tenho trabalhado muito na formação de líderes, no desenvolvimento de líderes. Isso tem sido, assim, um trabalho que eu amo fazer. E esse ano... Parei para pensar no meu ano de 2025 e eu tive muita oportunidade de fazer isso. 2026 já tá com a agenda lotada disso. E mudar essa mentalidade do esforço, sabe, do sofrimento. Até aqui a gente repensou na forma para ficar mais leve. E tem que ser, gente, porque o trabalho, ele é importante, mas ele é uma fatia da pizza da vida, não é a vida inteira. Né? Eu sempre digo assim, o trabalho tem que caber na vida e não a vida no trabalho. Sim. Né? Então, por mais que eu ame trabalhar, e eu amo... Você ama. Eu amo mesmo, de verdade. Mas eu acho que eu só amo tanto trabalhar porque eu fiz o meu trabalho caber na minha vida. Sim. Então, ele é uma parte importante, mas ele é só uma parte. Eu tenho vida pessoal, vida social, eu tenho tempo de assistir alguma coisa, eu tenho tempo de ler. Essa coisa de, eu me tornei autônomo, me tornei empresário, eu trabalho todo dia até as 10 da manhã, viro à noite. Pra que isso? O que vai me trazer isso? Vai só me deixar cansado. Dor, cansado. E outra, eu preciso atender meu cliente, eu preciso estar bem pra atender meu cliente. É a mesma coisa da maternidade. Não é? É a mesma coisa. Exato. Imagina, algum cliente quer falar com uma mentora que tá acabada, assim, cheia de olheira. Não! Ele me quer bem, então eu tenho que estar bem comigo. Se você não vai estar bem, como que eu vou falar assim? Meu Deus, se a mentora tá assim... Como é que eu vou ajudar alguém na carreira se a minha carreira tá uma merda? Não tem como! Sim, nossa, tem muita coisa que eu acho que é importante e para as pessoas pensar. Acho que o principal do episódio de hoje foi repensar. Exato. Olha, a gente já tá no finalzinho. Eu amei de novo. Foi muito gostoso. Eu queria trazer uma mãe de prematuro aqui para conversar. Obrigada pelo convite. É assim, apesar do meu prematuro já ser um adulto, eu acho que mãe de prematuro sempre será mãe de prematuro. E aquilo que eu falei do exército das mães, né? A gente reconhece, a gente se ajuda. E eu tenho muita honra, assim, de ter sido. Acho que Deus escolhe, né? Os pontinhos ali pra fazer isso. E eu tenho muita honra de ter sido escolhida. Escolhe sim, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que nos molda, é gratificante. Eu sou muito grata pelo tempo de UTI, pelas pessoas que estavam lá, por ter melhorado tanto, igual você falou, né? Que as coisas vieram melhorando dentro da UTI, dentro do hospital. E eu acho que sim, é algo que torna a gente um pouco mais forte. Com certeza, muito mais forte, muito né? Um pouco mais forte. Depois você passa por uma maternidade prematura, não tem nada que te derruba, né? Se você não caiu ali, você não cai nunca mais por nada. Exatamente. E falar disso com você foi muito legal, porque assim, pra mim você é uma referência de sucesso na vida, porque justamente por eu te vejo trabalhando, eu te vejo no seu sucesso pessoal, com a sua família, a gente já conversa sobre as suas festas, quando você vai em alguma festa de família. Isso pra mim é sucesso, sabe? A gente conseguir sim trabalhar e ter o sucesso profissional, porque pra mim sempre foi muito importante o sucesso profissional, muito, muito importante, mas também ter o sucesso pessoal, que é com a família, com os amigos, de a gente conseguir colocar numa equilibrar. balança. Uma coisa não anda sem a outra, Gabi. Eu acho que se você tá bem profissionalmente, você ganha fôlego para resolver suas questões pessoais, o contrário também. Sim. Né? Se você tá bem pessoalmente, você ganha fôlego para resolver aquilo que tá ruim no trabalho.
A questão toda é a gente conseguir se enxergar para entender os ajustes necessários, Sim. né? Nem sempre vai estar tudo bem, mas se você tem uma base forte, pessoal, profissional, A você gente consegue resolve. caminhar e E se resolver. precisar, você pede ajuda, né? Você pede ajuda para um terapeuta, você pede ajuda para um mentor de carreira, você grita por socorro, sempre tem alguém que pode te ajudar. Sempre. Fala pro pessoal, suas redes sociais, onde eles podem te encontrar. Bom, meu Instagram é @ThalitaTofanelli, não tem outra, no Instagram inteiro. Ó. Foi facinho fazer o arroba. No LinkedIn também, não tem outra, Thalita Tofanelli. A gente não contou o segredo. Um segredo, Thalita. Vamos contar agora? Vamos contar um segredo? Vamos contar o segredo. Fora A Gabi tudo conta. isso... Eu conto, você conta. Ah, meio a meio. Tá bom, vamos lá. Acho que além de tudo isso, né, com a volta do Naturalizar, a volta da Belga em si, né, veio a Thalita 2.0 também. O renascimento, eu estou participando aqui do renascimento da Belga. Renascimento da Belga. Literal. Literal, porque olha, A Belga voltou. quase foi de arrasta junto com a Sabe gente. aquela musiquinha? Eu voltei agora pra ficar. Sim. E aí você teve uma ótima ideia, então conta um pouquinho da nossa ideia. Olha, antes de eu contar a ideia, eu vou contar que eu me sinto muito em casa aqui com vocês, desde o ano, faz uns 2 anos já, mas não sei, nem lembro quanto 2022, tempo. 23, alguma coisa assim. Que eu comecei a trabalhar aqui com vocês, eu me sinto muito em casa, muito à vontade. Já falei isso, que eu tinha muita preocupação, assim, até um certo incômodo na frente das câmeras. Eu nunca fui assim tão fácil com a Gabi. Facinho. Agora eu tô aqui, ó, já abro a geladeira aqui da Belga. Mas eu sempre tive algum incômodo na frente das câmeras, apesar de ser formada em jornalismo. Você sabe que eu fui na faculdade... Eu só apareci na câmera no final porque, assim, se eu não fizesse aquela matéria, eu era reprovada. E eu fiquei tão incomodada, que eu peguei uma roupa da minha irmã, um blazer da minha irmã, passei o batom da minha irmã, todo mundo me olhava na câmera e falava assim, nossa, é a Thalita e a Thaís? De tão incomodada que eu tava. E pior que vocês se parecem bastante, Pois né? então, e eu fiquei a cara dela ali. Então, assim, era um incômodo. A câmera, pra mim, agora a gente tá mais amiga. Mas era um incômodo. E aí eu fiquei tão confortável aqui, que eu fiz uma proposta pra Gabi e pro Basilino de ter um podcast para falar com empresários, a gente vai chamar ele de bastidores do negócio. Sim. E a ideia é que eu entrevistar empresários que têm histórias inspiradoras, histórias que nos ajudam a entender, né, como é que eu saio desse mundo corporativo e monto uma empresa, como é que é isso. Então, eu tenho certeza de que a gente vai se emocionar aqui, vai rir certeza. muito, vai ouvir histórias maravilhosas. E às vezes a gente só precisa ouvir uma história para se inspirar e pensar numa mudança de carreira. Sim, a gente precisa Então, disso. Vamos trazer aqui profissionais fantásticos, histórias maravilhosas, bastidores de carreira, bastidores de negócio. E a partir de janeiro estaremos juntos aqui. Você viu? Eu fiquei tão familiarizada que eu entrei pra família. Estaremos aqui. Então, diretamente do Belga Studios, vamos ter aqui um novo bastidor do podcast. negócio. Vai ser um prazer Vai ser compartilhar muito com bom vocês. trabalhar com você agora mais ainda. Mas a gente já tem trabalhado muito juntos, mas vai ser muito gostoso. E eu tenho certeza de que quando os empresários conhecerem vocês e vocês conhecerem, também nós vamos ter... Vai dar match. Vamos ter alianças muito boas, porque eu conheço muitos empresários que têm ideias fantásticas, carreiras fantásticas, bastidores maravilhosos, mas falta esse toque de mídia, esse toque de aparecer, tem medo de aparecer. Sim. Então, na hora que eles se verem na câmera, que eles verem suas histórias, eles vão perceber o quanto isso é importante. E pra mim foi uma virada de chave, assim, ter começado a fazer o trabalho com vocês. Muita gente me chama e fala assim, Thalita, eu tava assistindo tal coisa? Tô assistindo você falar não sei o quê. Olha, eu tô te seguindo faz tempo, mas na hora que você falou tal coisa, isso falou comigo. Eu falo, beleza, Eu então... preciso falar, mano. Exato, a gente precisa se comunicar, então eu tenho certeza de que a gente vai trazer muitos empresários aqui que logo virão parceiros. Com certeza. E, pessoal, não vai achando que é qualquer um. Não. Não.
vão ser selecionados. Sim. Boa seleção. Boa seleção. Eu sou boa de também seleção. Você é ótima nisso, né? Sou boa. Vai ter um forms, tá? Que alguns vão receber. São 20 de cada segmento, né? Isso. São 20 pessoas e somente um vai aparecer aqui. Então, meu querido, se você tem um negócio, privilégio. se você tem uma empresa, fica de olho quando a gente liberar. E aí, quem sabe você pode aparecer aqui. Mas, ó... será um privilégio selecionado. aparecer. Quem chegar será. Aqui é porque realmente tem uma história fantástica pra contar. Com certeza. Vai ser imperdível. Então, eu acho bom vocês ficarem de olho aí o que vai acontecer. Thali, muito obrigada. Gabi, eu adorei de novo, sempre adorei. Eu tô até pensando, acho que eu vou trazer a Gabi no meu podcast pra gente poder trocar aqui, porque a gente conversa bem, né? Eu preciso ser entrevistada. É mesmo, né? Ela vai entrar no Forms, ela vai preencher o Forms. Bicho, aí vai mais 30 podcasts junto comigo. Não, mas eu respondo bem. Agradeço. Obrigada mesmo. Então, eu que agradeço. Por ter aceitado o convite, por ter aberto a sua história pessoal pra gente. Eu tenho certeza que quem ouviu com certeza se emocionou e se fortificou ainda mais. É uma honra e assim, eu tenho muito orgulho dessa história porque ela me trouxe até aqui. Então, acho que toda vez que eu a conto, eu ganho um pouco mais de força. Muito obrigada. Obrigada, Thali. E você que escutou todo esse podcast, nos assistiu, que história linda. E como é bom ter um prematuro, tá aí no auge dos seus 21 anos de idade, fazendo moda, vivendo. E uma mãe que conseguiu encontrar o equilíbrio entre o pessoal, o profissional, e consegue fazer isso de uma forma feliz e um pouco mais leve. Eu acredito muito nessa maternidade feliz que a gente pode escolher ter. Muito obrigada por nos acompanhar e eu quero agradecer principalmente aos nossos patrocinadores. Eu já quero começar falando da minha unha da semana, porque eu vou pedir para colocar a fotinho aqui, que eu fui modelo de mão na Expoteia. A gente foi acompanhar a torcida, a arquibancada autista, né? Então tinha vários times da torcida autista na Expoteia. E aí eu pedi pra Gisele fazer a minha unha. Eu falei assim, Gisele, eu preciso de uma unha com representatividade. E ela, gente, ela entregou muito nessa unha. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Ficou incrível. Se você quiser fazer sua unha tão linda quanto a minha, vai lá com a Gisele, ela vai amar te atender. Também quero agradecer a Ellen, que ela está salvando o meu cabelo, porque, gente, eu fiz cada coisa no meu cabelo, nesse negócio de não ter muito tempo de ir pro salão, nesse tempo de UTI, eu fui fazendo em casa, né? Comprei os produtos, fui fazendo, agora a Ellen tá arrumando todo esse trabalho que eu tô dando pra ela. E se você quiser ter um tempo de relaxar, de autocuidado, conversa com a Ellen, que ela vai amar cuidar do seu cabelo. E agora, se você procura uma psicóloga infantil para sua filha, para o seu filho, para alguém que você queira indicar, a gente está indicando muito a Cibele Oliveira. Ela trabalha com a psicologia infantil. Você consegue muitas coisas com ela. Por exemplo, ela tem especialidade em TEA, TDAH. Ela ajuda também o seu filho a ter um desenvolvimento melhor em sala de aula. Então, não tenha medo, converse com a Cibele, que o seu filho pode ter um desenvolvimento melhor com a ajuda da psicóloga. Gente, muito obrigada, um beijo e tchau!